Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Desafio da Leitura. Eu sou a Milena, estou aqui com a Michela, a Cindy, a Thalita e a Aline, e a gente vai falar sobre o Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë, só que dessa vez com spoiler. Se você não viu o vídeo da semana passada, ele já está aí disponível no canal, quando a gente não fala nada assim com spoiler, a gente tenta. Bom, gente, e aí, agora dá para falar sobre tudo. Pode xingar todo mundo. Pode xingar todo mundo, enfim. Então, o livro começa assim com um cara, que é o Lockwood, que ele é inquilino lá de uma propriedade do tal do Heathcliff. A gente fala Heathcliff, tá, gente? E aí ele acha o cara muito soturno, muito estranho, né, caladão e tal, e pergunta para a mulher, para a empregada que trabalha na casa onde ele está hospedado, né, fala, qual que é a história desse Heathcliff, afinal, né? E essa empregada, que é a Nelly ou Helena, enfim, no meu aparece Helena, no de vocês também aparece Helena? Ellen. É. Ellen ou Nelly, eles falam. Ellen ou Nelly, isso. No meu era Helena ou Nelly, mas enfim. Aí ela começa a contar a história desse proprietário, né, do Heathcliff. Então, ele conta que aquela casa que chama Morro dos Ventos Vivantes, que é o que dá nome ao livro, né, que tinha um casal que morava lá e esse casal tinha 2 filhos, que era a Catherine e o Hindley, né? E daí o pai, né, o pai dessas crianças sempre viaja e tudo mais, e aí ele, numa dessas viagens, ele encontra um menino lá, perdido, no meio da estrada, sei lá, e ele decide levar para casa esse menino, que é o Heathcliff. Então ele leva para casa, só que o irmão, o Hindley, ele não se dá com esse Heathcliff, porque esse Heathcliff começa a ser o favorito, né, do pai. Mas a Catherine, ela se dá bem com ele. Então, vai indo assim, os dois, né, a Catherine e o Heathcliff, eles são amigos, eles saem por aí e tudo mais, eles brincam, né? E o Hindley não gosta do Heathcliff. E daí, em uma das brigas, o pai manda o Hindley embora. E o Hindley vai, sei lá para onde ele vai, ele é expulso de casa. Aí só fica a Catherine e o Heathcliff. E daí, numa dessas brincadeiras, tal, né, eles vão na casa do vizinho, que é a granja, né? E lá tinha um cachorro, o cachorro morde a Catherine, e daí os vizinhos hospedam a Catherine por algumas semanas, porque é para cuidar dela e tudo mais. E esses vizinhos são os Linton, né? Que é um casal também, eles têm 2 filhos, que é o Edgar e a Isabela, né? E daí eles ficam lá, na verdade, quem fica hospedada lá é só a Catherine. O Heathcliff, ele volta lá pro morro, ele não consegue resgatar a Catherine, mas ele volta lá pro morro. E depois de algumas semanas, a Catherine volta pro morro. Só que daí ela volta mais refinada, né? Porque ela passa uma temporada lá nos vizinhos, ela volta mais refinada, mais elegante, com vestidos novos e tudo mais, né? E daí o Heathcliff fica meio assim, mas eles ainda são amigos, né? Alguma coisa aí que eu perdi, que vocês querem acrescentar? Só que quando eles vão até a casa dos Linton, o Heathcliff, ele chega a entrar na casa, mas ele também é escorraçado da casa, né? É porque ele é mal criado, né? Ele xinga, né? Ele faz umas malcriações ali para os donos da casa, porque ele tentou salvar a Catherine do cachorro, não conseguiu. O empregado lá da casa levou a menina para dentro da casa e ele vai junto com ela. E quando ele entra na casa, ele começa a xingar Deus e o mundo ali dentro. Então, os Lintons, que são uma família, pelo que mostra no livro, assim, mais requintada, né? Como a Milena falou, eles moram numa casa bonita, tanto que a Catherine e o Heathcliff ficam olhando pela janela, o tapete vermelho da sala, como eles ficam sentadinhos bonitinhos, todo educadinho, toda a família rica, né? Apesar deles morarem numa casa que é o Morro dos Ventos Vivantes, que também é uma casa grande e tudo mais, a casa dos Lintons é um pouquinho mais... Eles são uma família um pouquinho mais rica, né? Então, quando entra um molequinho lá na sua casa, que falando um monte de asneira, abobrinha, eles escorraçam o cara dali, o menino dali também, né?
E também eles o escorraçaram porque eles sabiam da história de que ele não era filho de verdade, ele foi pego, né, na rua, sei lá, não conta como ele foi pego. E também porque ele não é branco, né, ele é de descendência cigana, então eles acham que ele é meio que um empregado, assim, da casa, ele não deve ser considerado como alguém da família, então por isso que ele é escorraçado e devolvem ele pro Morro dos 100 Viventes. Eu achei que ele fosse negro, porque. Deixa eu explicar, né? Por que eu achei que ele fosse negro? Porque fala que ele é de descendência cigana e tal, mas eu acho que em algum momento fala que ele tem a pele mais escura. Tem algum filme que o ator principal é negro, né? Eles colocaram um personagem negro, um ator negro. Então, enfim, eu acho que eu juntei uma coisa com a outra. Eu não consegui assistir o filme, inclusive, porque, bom, como vocês viram, eu não gostei nem do livro, né? Que dirá, acho que o filme, eu comecei, eu falei assim, nossa, é muito ruim. Deixa eu parar. Não tem necessidade. Sei Eu acho que lá. eu assisti muita novela mexicana, porque pra mim, em algum momento, iam falar que ele era filho do cara que levou ele pra casa mesmo, sabe? Porque, meu, o cara vai lá, tá andando na rua, vê um moleque, fala, olha, moleque, vem cá, moleque, vamos Mas pra então, casa. isso é uma coisa que fica sem. É aberto. Você. Tipo, e aí? Como assim o cara tá andando na rua e cata um moleque, cara? Como assim o cara cata um moleque? Pra mim, ele pulou a Nossa, cerca. que bonzinho que ele era, né? Mas você não sabe, realmente pode ser que ele tenha pulado a cerca, pode ser que ele na saída aí ele tenha recebido uma mensagem da mãe do moleque falando: olha, eu vou até aí fazer um escândalo na tua casa se você não pegar o moleque para você. E aí ele voltou com essa: olha, esbarrei com uma criança, Deus manda a gente amar o nosso semelhante, vou cuidar dele agora. Pô, não faz muito sentido assim, né? Sei lá. Isso é uma coisa que fica no aberto, né? Você imagina aí o que você quiser. Eu não sei bem que ordem, mas aí os pais lá da Catherine e do Hindley morrem, e o Hindley volta pro morro, já que o pai morreu, né? E daí ele volta já casado com uma moça, e eles também têm um filho. Mas quando o Hindley volta, ele começa a tratar a Radcliffe como um empregado. Tipo, você vai cuidar dessas coisas, você vai fazer os trabalhos braçais. Então, o Radcliffe passa a ser meio que empregado também na casa, né? E daí, eles têm um filho também, o Hindley e a esposa, que é o Hareton. Aí esse menininho, ele fica lá, mas aí a esposa morre, né? A esposa do Hindley morre, e aí ele se torna uma pessoa agressiva e começa a maltratar o filho. Então, quem cuidava mais dele era a Nélia, aquela empregada lá que está contando a história para o Lockwood, que é o inquilino, né? Aí daí também tem uma hora que a Nelly, ela é meio confidente lá da Catherine, né? Aí a Catherine tá lá, eu gosto tanto do Edgar quanto do Radcliffe, mas e agora, Nelly, o que eu faço? A Nelly, tipo, você que vai saber o que você vai fazer, né? Aí daí aí ela fala assim, é que eu não vejo, se eu casar com o Radcliffe, eu não tenho futuro. Mas o Radcliffe estava ouvindo essa parte. Daí ele fica muito chateado. E a Nelly vê que ele tá ouvindo. E ela fala, conte-me mais sobre isso. Fala mais, Catherine. Conte-me mais. Então você não gosta? Você não gostaria de casar com ele? É isso que eu tô entendendo? Ele não é bom o suficiente? Eu escutei que ele não é bom? É isso? É isso? Então. E daí ele vai embora, ele some lá do Morro dos Inconvenientes, ele estava super chateado, né? Aí ele vai embora. Ele só volta depois de 3 anos, ele volta um pouquinho mais refinado, rico, e aí ele volta para o morro, mas nisso a Catherine ela já tinha se casado com Edgar Linton, né? E daí ele volta para ficar no morro, gente. Né? Eles nessa fase tinham tudo 16 anos, não era? Acho que é tipo isso. Por aí. E é engraçado que você acha, só nessa parte aí que ela realmente fala que passou 3 anos, né? Mas depois você fala assim, nossa, deve ter passado horrores de ano, mas não, passou 1 ano só. Toda a desgrameira do livro é tipo 1 ano de tormento. Eles são Então.
Aí tem uma parte que o Hindley morre. Aí eu falo assim, aí a Nelly fala que ele já tava velho. Ele tinha 27 anos, gente. E ele já tava velho, acabado, bêbado, com 27 anos. Mas a Nelly também era mais ou menos da idade dele, né? Porque quando quando o pai da família pega o Radcliffe para criar, a Nelly é novinha. Tanto que ela fala que ela sempre trabalhou lá, que ela era mais ou menos da mesma idade, ela e o filho do patriarca da família, eles tinham uma relação de amizade, né? Ela gostava bastante dele, como se eles fossem meio que irmãos, assim, né? Claro que ela sabendo da posição dela, né? Mas ela considerava ele bastante, né? Como amigo, assim, como pessoa, né? E quando ela fala, nossa, ele morreu, já estava velho, eu falei, mano, coitado, ai de mim, coitado, quando chegar nisso aí, né? E ela já estava também, estava no fim da vida, ela, então. Tem umas passagens que ela fala que ela não consegue andar com a Kate nova, porque ela já não tem mais idade para ficar fazendo caminhada. Aí eu super me entendia que eu falava a verdade, acho que eu nem ia conseguir andar também, né, de uma casa para outra, era canseira, né? É uma canseira. Mas quando ele morre, né, o Hindley morre, ele entra numa depressão muito profunda, né, quando a esposa dele morre, pelo que eu entendi assim no livro. Ele gostava muito da esposa dele, né, e quando ela morre, assim, ele vira do avesso, o menino vira do avesso. Ele já maltratava o Radcliffe no nível extremo, assim, já maltratava muito. Botou ele para dormir lá com os animais, tratava ele como empregado. Depois que a esposa dele morreu, então, que ele ficou em depressão, ele negligenciava o próprio filho, negligenciava ele mesmo, né? Porque ele começou a viver de um jeito mais largado, apostando dinheiro, né? Então ele apostava muito dinheiro, trazia pessoas, sei lá, bêbados para ficar em casa. E aí ele começou a maltratar mais ainda o Radcliffe nessa época que ele tinha acabado de perder a esposa, né? E aí depois que o Radcliffe ouviu tudo as lorotas da Catherine para Nelly que fugiu, ficou amargurando 3 anos essa raiva que ele sentiu. Essa época toda que ele sentiu de raiva ficou amargo juntando dentro dele, né? 3 anos juntando raiva. Porque a Nelly faz a Catherine fazer um balanço, né? Do que ela preferia em cada um. E aí ela deixou muito claro que ela preferia o Edgar porque ele tem dinheiro, porque ele tem uma posição, porque ele pode dar uma estabilidade para ela. Em nenhum momento ela fala que ela quer ficar com ele porque ela ama ele de verdade. E em contrapartida ela vê. Oi? Interesseira. Totalmente. Interesseira. E aí, em contrapartida, ela fala que ela gosta muito, e aí ela fala de amor mesmo do Radcliffe, mas ela sabe que ele não tem condições, que vai ser uma vida difícil para ela, que ele não tem cultura. Ela deixou isso muito claro. Só que a Nelly, ela não ingenuamente, mas intencionalmente, ela estimula que a Catherine fale tudo isso na presença do Radcliffe. E aí, 3 anos depois, quando o Radcliffe volta, parece que ele volta para provar que tudo aquilo que ela falou que era um problema nele, ele corrigiu. Já não é mais um problema. Ele volta assim, tipo, mais bem apresentado, né? Com roupas mais bonitas e volta rico. Como que ele em 3 anos conseguiu fazer uma fortuna é um mistério para mim, não explica, não tenho ideia, né? Mas no desenrolar da história eu consigo entender que ele deve ter feito o que ele precisou fazer para conseguir dinheiro. Que era por aposta, porque assim, ele sempre participava das rotas de jogos. Depois a Milena vai chegar nessa parte, né? É melhor a Milena continuar e depois eu. Não, pode falar, porque eu já falei que ele voltou rico. Ela já falou que ele voltou rico. Não, voltou rico, mas assim, uma parte da vingança dele era recuperar a casa. E ele conseguiu recuperar a casa, o Morro dos Ventos Uivantes, foi porque o carinha lá estava bêbado
E aí eles tinham uma mania de jogar à noite. E aí ele começou a apostar tudo, inclusive a propriedade. Então eu acho que, não sei se era pôquer, não sei qualquer tipo de cartas que ele jogava, mas eu acredito que ele deve ter feito a fortuna dessa forma. Ludibriando no jogo de azar. Pode ter sido também, é que não deixa claro como é que foi. Pode ter sido isso, pode ter sido. Ele pode ter casado com alguém, uma mulher rica e pegou a herança, sabe? Tipo, você não. Eu acredito que ele tenha feito qualquer coisa que ele precisou fazer para atingir o objetivo dele, que seria voltar. E eu concordo com a Cindy, ele voltou ali até quando ele encontra com a Catherine, ele ainda fala que voltou para se vingar de todo mundo, inclusive dela. Mas quando ele olha para ela, ele não consegue se vingar dela, né? Então ele voltou realmente. Mais ou menos. Ele voltou realmente com tudo que ela falou que ele não teria, ele tem agora, ele tem dinheiro, ele é uma pessoa mais bem apresentável, então qual o empecilho que ela teria para se casar com ele no momento? Só que quando ele volta, ela já está casada, né? Aí. Quando ele volta, a gente não tem muita ideia, né, dele, assim, do que ele vai ser. Mas depois que você lê, você vê que ele realmente teria sido capaz de tudo. Qualquer coisa para conseguir o dinheiro e o que ele precisasse para mostrar para ela e para todo mundo que ele não era o que ela tinha falado que ele era. Como o Hindley ele estava endividado com esses jogos, ele estava sempre bêbado jogando, então o Radcliffe volta para o morro e paga as dívidas dele. Por isso que ele fica no morro, né? Por isso que ele acaba tendo um lugar lá no morro, né? Porque ele gastou dinheiro no lugar do Hindley, pagou as coisas dele, né? E quando o Hindley morre, ele começa a tratar o Radcliffe começa a tratar o Hareton da mesma maneira que ele foi tratado pelo Hindley. Tipo, agora você vai fazer os trabalhos braçais, você só vai ficar fazendo as tarefas aqui da casa, e aí tanto é que o menino não sabe nem ler, né? Enfim. E daí, quando o Radcliffe volta também, a Isabela, que é a irmã do Linton, do Edgar Linton, ela começa a se interessar por ele, né, pelo Radcliffe. Aí a Catherine, ela não gosta, né, porque ela largou, mas não quer deixar ninguém pegar, né, enfim. Aí ela também não gosta, ela briga com o Edgar por causa disso, não sei o quê, aí ela faz aquela greve de fome, né, faz aquela manha, faz greve de fome e fica doente. E nesse meio tempo também, aí a Isabel e o Linton, a Isabel e o Radcliffe fogem para casar. Que a parte Milena, deixa eu só complementar um negócio. A Isabela e a Catherine, elas conversam sobre o Radcliffe, né? E acho que até a Nelly tá presente nessa hora que a Catherine fala que ele não é uma boa pessoa, que ele é mau. Ela ficou um capítulo inteiro detonando o Radcliffe para Isabela. É um capítulo inteiro. Falando, não, menina, ninguém sem consciência poderia gostar dele, porque ele tem a essência ruim, não sei o quê. Aí a Isabela... Mentira, ela não tá. Não, mentira, ela não contou, ela contou toda a verdade. Mas a Isabela, louca das ideias, começou a achar que a Catherine estava, na verdade, não queria compartilhar o pão. O que é verdade também. O que também não é mentira. O que também não é mentira, é verdade, isso é verdade. Ela tinha ali a jogada dupla, né? Mas ela passou um capítulo inteiro falando bosta do Radcliffe para Isabela. O capítulo inteiro falando. E o que a Isabela faz? Foge com o Radcliffe. Para casar. Para casar. E ele faz isso. O Radcliffe, quando ele volta, ele tem toda uma sede de vingança enorme contra a família inteira. Então, como a Milena falou, ele começa ali pagando as dívidas para ter um vínculo, né, com a família, fala, vocês me devem agora. E no caso da família Linton, ele começa a perceber o interesse da Isabela nele e para magoar o Edgar, né, porque o Edgar já não curte muito, com toda razão, o Radcliffe, né, porque afinal de contas o cara tá ali rodeando a esposa dele, né, mas para dar, tipo,
uma lição no Edgar, ele começa a dar trela para a própria Isabela, né? Falando que dando um beijo nela, acaba pedindo no meio da noite para eles fugirem, né? E se casar, né? Então, tudo faz parte do planinho da cabeça esquisita do Heathcliff, né? De vingança. Pode continuar. E daí, 2 meses depois, eles voltam casados, né? A Isabela tá triste, falando que o Heathcliff tinha enganado ela. Aí ele falou, enganei coisa nenhuma, você já sabia quem eu era desde quando eu enforquei seu cachorro na árvore. Mano do céu. Porque ele foge com a Isabela no meio da noite, mas ele pega o cachorrinho dela, pega o sei lá o quê, e amarra o cachorrinho, enforcado assim, em algum lugar. E ela tá lá no cavalo, numa boa. E aí ele sobe o cavalo e vai embora. Mano, eu já teria descido do cavalo e falado, olha, desculpa, amigo, eu prefiro meu cachorro, né, do que você. Graças aos céus, a Nelly conseguiu salvar o cachorro. Porque ela, no meio da noite, ela vai procurar, ou de manhã, não sei o horário certinho, mas eles começam a procurar a Isabela pela casa, e quando a Nelly chega no quintal, o cachorrinho tá lá, né, coitado, amarrado, ela consegue salvar o cachorro. Ainda bem, esse sobreviveu. Ela salvou o cachorro? Eu achei que o cachorro tinha morrido. Salvou. É que ele ainda tava meio que latindo, sabe? Ele tava meio... Eu acho que ele já tava ali quase na última, mas ela salva o cachorrinho. Aí, ó, viu? Porque depois ninguém mais fala do cachorro, né? Não, mas ela... É como se no livro ele tivesse morrido, o cachorro. Mas essa história é tão boa que a gente se interessa mais pelo cachorro do que pelos personagens, né? Porque o livro não pode falar que nenhum animal foi ferido durante as filmagens, porque olha, pelo amor de Deus, que teve de bichinho ali sendo maltratado, não tá escrito, viu? Verdade. Enfim, aí daí, quando o Heathcliff volta, ele sabe que Catherine tá doente, não sei o quê, aí ele fica importunando a Nelly para conseguir falar com ela, com a Catherine, porque ele quer conversar com ela e tudo mais. E a Nelly fica meio assim, não, aí Heathcliff acaba convencendo ela, falando assim, se você não me ajudar, eu vou lá de qualquer jeito, e vai ser pior. Aí ela consegue arrumar um momento que só fica a Catherine e o Heathcliff para conversar. Aí eles se encontram, ela piora, ela já estava doente, né? Ela fica mais doidona ainda, fica mais doente. Mas também nesse meio tempo, em algum momento, ela estava grávida, não sei em que ordem isso aconteceu, e dá à luz a uma menina cujo nome é o quê? Catherine também, só para ajudar a gente a lembrar todos os personagens, não confundir nenhum, né? Enfim. Aí ela dá luz a uma menina e ela morre, né? Eu não sei se ela morre logo depois, enfim, ela morre. Ela morre logo depois. Assim que ela dá a luz, ela morre. Ah, é verdade, tem razão, é isso mesmo. E daí a Isa... O quê? Que foi? Ela dá um show de mimadice até ela morrer, né? Nossa, ela ficou muito doente porque acho que quando ela era mais nova até, o médico da cidade já tinha falado que ela não podia passar nervoso. Não podia ser contrariada. Não podia ser contrariada, isso, ela não podia ser contrariada, passar nervoso, essas coisas assim. Então todo mundo é muito cheio de dedos com ela. Até o marido, né, depois que casa, ele já trata ela tipo, em cima das nuvens, assim, né? Mas ele detesta contrariar ela, porque ela fica mal, dá show, fica nervosa, se tranca. E a cara da Aline! É que eu tô... Nossa, me dá muita indignação. Quando o Heathcliff e o Edgar começam a brigar, porque o Heathcliff começa a frequentar a casa dos dois, né, com uma certa frequência. E chega uma hora que o Edgar fica mais puto, né, e aí ele começa a brigar. E aí é quando ela fica contrariada, né, fica lá contrariada entre um e o outro, e começa a dar o show da tristeza, da melancolia, do eu não vou comer mais. Então ela fica toda assim, né, então, nossa, passa mais de um capítulo com ela lá e desenrolando essa doença toda dela. Então, não fala em que momento que ela ficou grávida, se era antes, se era depois, quanto tempo ela ficou ali nessa ladainha de tristeza, sofrência, sem comer, sem beber, sem nada.
não menciona no livro, mas ela já estava grávida de alguma forma, ou antes disso, não sei, né? E até ela morrer é um show de drama. É a drama queen do livro. Ela Era morre Paola, gente. Paola Bracho. Sabe quando a Paola tá na cadeira de rodas? Assim que ela vai lá pra... Eu tô fazendo uma analogia, gente, que a maioria das pessoas assistem Usurpadora. E Usurpadora é muito mais legal de se falar. É a Paola Bracho pós-acidente, que ela manipula todo mundo. É a Catherine. Ela acaba tendo fazendo todo um show, né, para as pessoas deixarem ela em paz. Na minha cabeça, o objetivo dela seria fazer com que, sei lá, o Edgar aceitasse que o Radcliffe ficasse ali na casa, né? O marido dela. Ser tipo Dona Flor e seus 2 maridos, né? E aí, quando ela tá, assim, no dia que a criança nasce, é o dia que ela tem a conversa final dela com o Radcliffe. E ela fala que ela quer morrer para ele levar essa dor da morte dela. Tipo, ela é tão egoísta que ela prefere morrer só para saber que o outro vai sofrer a morte dela. Só que antes dela morrer, ela nessa conversa ela quer garantir que ele vai sofrer. Porque se ele falasse para ela que ele não ia sofrer se ela morresse, talvez ela não morresse nesse dia. Talvez ela tivesse segurado um pouco a morte dela. Talvez tivesse vivido aí mais uns 40 anos, viu? Só para garantir o sofrimento da pessoa. Como ele deixou muito claro que ele ia sofrer muito, e aí ela descobre que o Edgar também vai sofrer muito, são 2 pessoas sofrendo a morte dela, ela fala, hoje vou morrer, porque vai todo mundo sofrer, peraí que eu vou dar um jeito de morrer, peraí que eu vou ficar mais tristinho aqui. E aí ela morre no parto, de tristeza. É nesse momento que a gente descobre que ela tá grávida, porque em nenhum outro momento do livro fala que ela estava grávida. É nesse momento que ela começa realmente a morrer, que o Edgar entra em casa, o Radcliffe tá lá com ela, tipo, nos braços, assim, ela tá desacordada. Aí ele, muito esperto, fala assim, vamos ajudar ela primeiro, antes da gente se engalfinhar, né? Aí ele sai na surdina de dentro da casa, o Edgar fica lá com a moribunda, ela morrendo, e do nada ela pare uma criança. É assim. Ela parece magra em todas as cenas. Aí do nada aparece uma barriga explodindo. Do nada, 9 meses de gravidez. A gente nem sabe se ela sabia que ela estava grávida. De repente, ela foi aquele programa, tipo, parir, não sabia? Eu pensei isso também. Nem sei se ela sabia que ela estava grávida. Às vezes ela achou que a barriga dela mexendo era tristeza. Ou era fome. Fome porque ela não estava comendo. Ela estava com fome e a barriga fica mexendo. Eu achei que era isso. Mas teve uma parte que eu gostei disso aí tudo. Teve uma parte que eu gostei, que foi quando o Radcliffe jogou tudo na cara dela, sabe? Falou, olha, se a gente não ficou junto, a culpa foi sua, foi você que me largou, foi você que falou isso de mim, foi... E aí, sim, lógico, depois disso ela adoece ainda mais, porque ela, cada vez que alguém joga uma coisa na cara dela, ela adoece mais ainda, e aí ela quer morrer. Ela fica contrariada. Fica contrariada, mas foi uma das partes que eu mais gostei, porque ele falou todas as verdades. Em algum momento alguém falou as verdades que ela precisava ouvir. Mas aí em seguida ela fala, agora por sua culpa eu vou morrer e você vai sofrer porque você me falou tudo isso. E aí ela manipula toda a situação. E ele aceita e fala, é verdade e tal. E a culpa é minha, você que me maltratou e eu que tô aqui descontando em você como eu sou malvada. Exatamente isso. Aí daí a Isabela também não aguenta mais o Radcliffe e foge para Londres para criar o filho dela longe do pai. Só que daí, 12 anos depois, ela morre e o menino, que também se chama Edgar, gente, cadê a criatividade no nome das pessoas? Ele chama Linton, né? Ele chama Linton. Mas é Edgar Linton. Não, o nome dele é Linton. Não, é Linton Edgar Radcliffe. também. Mas no meu não fala que ele é Edgar também. Chama ele de Linton. O nome dele é Linton. Linton Radcliffe. Mas enfim, a gente tem... a gente já sabe que várias traduções são diferentes em questão de nomes e tudo mais. Então, por favor, gente, cada edição aí, a Milena tem uma edição que a Isabela é Isabel e a Catherine é o quê? Catarina, né? Catarina. Então, e a Helen é Helena. Então, aí se a gente falar um desses nomes aí, vocês entendam. É meio confuso aí a árvore genealógica, mas enfim.
Milena falou, não tem criatividade, então todos os nomes vão aparecer de novo em algum momento e é outro personagem. Tem a Catherine 1 e A a segunda Catherine 2. geração. É a segunda geração. O único que permanece a geração inteira é o Radcliffe, porque ele tá lá do começo ao fim, E ele não desenhando a tem. vida de todo mundo. Ele também não tem sobrenome, ele é só Radcliffe. Ele não tem sobrenome, eles só batizaram ele com A aquele nome gente dele, não né? sabe nem quem são os pais dele, a gente nem sabe se ele foi batizado, minha filha. Ele surgiu do nada. Ele brotou da terra ali e levaram ele para casa. A gente nem sabe quem ele é na vida. Pois é. Enfim, aí quando a Isabela morre, o Linton ele é devolvido, né, para lá na verdade ele vai para a granja. Só que o Radcliffe fica sabendo e fala assim: devolva o que é meu, porque eu quero maltratar essa criança, porque é para isso que ele quer a criança de volta, para maltratar a criança, que já tem uma saúde frágil, né, todo fraquinho assim, né, doentinho, e daí acabam levando o menino lá para o Morro dos Ventos Vivantes. Eu fiquei com muita dó nessa parte no livro, porque... eu fiquei, porque, olha, o Radcliffe já estava mostrando sinais, já estava mostrando não, né? Já tinha dado várias mostras do que ele poderia fazer, maltratando a Isabela, maltratando todo mundo, maltratando o Hareton. Aí eu falei assim, coitado do menino desse Linton, ele vai chegar ali pequeno, criança, e vai ser jogado na casa do Hareton. Sinceramente, nesse momento, só neste momento, eu fiquei com muita dó dele, porque eu falei assim, nossa, ele saiu da casa da mãe, ia ter uma vida melhorzinha ali na granja, né? Ser criado um pouquinho mais dentro do que se é esperado para uma criança, receber educação. Agora ele vai morar com um pai que não suportava a mãe da criança, que não quer a criança, na verdade. Ele só quer o filho dele para deixar o Edgar mal, porque ele sabe que a Isabela pediu para o filho dele ficar com o Edgar, né? Ser criado pelo Edgar. Só que o Edgar não tem poder de fazer isso, já que o pai está vivo, né? Então ele não pode pegar a criança e criar para ele, né? Então ele é levado a deixar a criança aí. E eu fiquei com muita dó, porque ele já estava maltratando o Hareton na época, né? Então já tinha ali uma criança, uma criança sendo maltratada. E eu falei assim, ai, coitado, ele não vai saber. Não, ele já fala no livro que ele já tem uma saúde frágil. Esse menino vai passar um ano e vai morrer. De fato, ele morre, né? Mas eu pensei que ele ia morrer assim, que ele ia ser muito mais maltratado fisicamente, né? Porque psicologicamente eu acho que ele foi bem maltratado. Mas eu fiquei com como dó. que o Radcliffe sabe que a criança voltou? Pelas vozes de quem? Por quem? Por quem? Fofoqueira Nelly. A fofoqueira nele. Não foi, ele soube, eu acho que ele soube porque quando a Catherine 2 tá lá na casa dela, ela quer passear, porque ela fica dentro de casa, é sozinha, verdade. ela quer passear, então ela vai passear, ela pede pro pai dela deixar ela ir, o pai dela não quer deixar, porque onde ela quer ir, passa na frente da casa do Morro dos Ventos Uivantes, aí não quer deixar, e ela tem um pôneizinho que ela pode andar pela granja, e a granja é muito grande, então ela consegue ficar lá andando, mas tem um dia que ela resolve ir além, né, sair da propriedade, então ela vai indo, e depois a Nelly vai procurar por ela, fica procurando. E onde a Nelly vai? No primeiro vizinho, né, que tem. E o primeiro vizinho é o morro. E quando ela chega lá, quem está lá? A Catherine conversando com o Hareton. Então eles estão lá conversando, animados, eles estão todo criando uma amizade ali. Ele já fala de um jeito diferente dela, né? Ele não tem muitos modos assim, ele não, como a Milena falou, ele não sabe ler, ele não sabe se expressar muito bem. Mas eles estavam lá conversando, meio que se divertindo. A Nelly entra e fala: vamos embora, vamos para casa agora, sai daí, vamos agora. E no Morro dos Ventos Uivantes tem também uma empregada lá, né? Uma pessoa que fica cuidando da casa. E ali no meio da conversa sai que o Hareton é primo dela. Aí ela fala: não é meu primo. O meu primo tá vindo. Meu pai foi buscar o meu primo. Meu primo é o filho da Isso Isabela. mesmo. Ele tá vindo. Esse aí não é meu primo, não. Esse não é meu primo, não. Aí ela, esse é meu primo? Não pode ser meu primo. Aí ela começa Aí, a chorar.
Aí ela começa a maltratar o Harrington, porque ele... ela chora, é outra drama também, né? Ela chora, fala que ele não pode ser primo dela, que ele é rústico, que ele não sabe falar, que não sei o quê, que é impossível ele ser primo dela, e na verdade é, e depois ela confirma que é, e ela sai chorando, vai embora chorando, mas ali naquele momento ela fala que o primo dela tá vindo. Então, Sim, acho que verdade. ou o Harrington ou a empregada deve ter comentado com. Porque na hora, nesse momento do livro, eu falei assim, pronto, agora cagou. Ele vai saber que o menino tá vindo, vai pegar o moleque. E aí foi dito e feito. Quando o moleque chegou, ele já mandou como que é o nome do empregado dele lá? Esqueci. Ele é ruim Joseph. também. Sério. Joseph, o cúmulo da hipocrisia. No meu é José. Joseph. Nessa casa mora o Joseph, que também é um personagem odioso, porque ele, o tempo inteiro, quando ele tá lá na casa desde sempre, então ele viu a Catherine e o Radcliffe crescer, viu todo mundo crescer. E ele é um hipócrita religioso, basicamente, porque ele fica lá falando, vocês não vão para o céu, porque vocês não podem ficar andando por aí, isso não é direito, vocês não vão para o céu, mas o cara tá lá, vendo todo mundo ser maltratado, mas aí tudo bem, ok, né? Ok, Deus está achando Inclusive super legal. maltrata junto. Inclusive maltratar junto, porque na hora que o bicho aperta lá, ele incentiva os maus tratos e maltrata. Então, tipo, é o maior hipócrita religioso que eu já vi ali. É ele. E aí, Mas tem piores. A gente não precisa nem comentar isso, não é verdade, gente? Porque isso é na literatura, mas a gente conhece um na vida. na vida real tem sempre muito piores. Na Mas, literatura, enfim, mas parece filme de terror. Mas, enfim, foi nesse momento que eu acho que chegou nos ouvidos do Radcliffe que o filho dele estava vindo. Não foi pela Nelly, mas foi pela outra fofoqueira também, que também é tudo fofoqueiro nesses negócios, né? Milena, O Morro dos Ventos Vivantes é um livro de fofoca. no caso, eles não tentaram traduzir o Radcliffe? Devia tentar, né? Não, podia ser, sei lá. É mó difícil falar Radcliffe, a gente já fala errado, não é mesmo? Enfim. Podia ser Ricardo. E daí. Ricardo. Poderia ser. Ricardo. E daí o Linton, então, vai para casa do Radcliffe, só que a Catherine, ela não fica sabendo. Ela acha que ele foi embora para outro lugar, mas ela não sabe que ele está no morro. E daí, depois de 2 anos, ela também está lá sassaricando para além das fronteiras onde o pai dela permite ela ir, e aí ela acaba descobrindo que o primo dela está lá. Aí o pai proíbe, não fiquem aí falando com o Linton, não. Na verdade, o problema não é o Linton, né? O problema é o Radcliffe, não vá para o morro. E daí ela começa a ficar trocando cartinha apaixonada com o menino, porque ela já está apaixonada pelo primo, né? Eles ficam trocando cartinhas amorosas, da parte dela, ela que escreve, da parte do Linton, pode ser que não seja o Linton, pode ser que seja o pai escrevendo no nome dele, né? Porque ele fala depois, né, que ele leu todas as cartas que ela mandou, e ele comenta que ela mandava bilhetinhos, como que ela podia mandar bilhetinhos, e agora tem uma depois que ela é proibida, né? Ele dá a entender que ele lia todos, então ele realmente ele pegava todos e talvez não era o Linton que escrevesse todas aquelas palavras, né? A Porque Nelly, ele já tinha... influencia a gente. A Nelly influencia a gente a acreditar que era o Radcliffe que escrevia as cartas. Ela dá uma... Ela não fala, mas ela dá sempre uma... Ah lá! A Nelly sendo... sendo Nelly. E daí o Radcliffe já tinha falado para Nelly que o plano dele de vingança era fazer os dois se apaixonarem, casarem, para ele pegar a herança da Catherine, para ele pegar a grande, pegar tudo mais que vinha dos pais dela, né? Então pode ser realmente que foi o Radcliffe que escreveu as cartas. E daí quando a Nelly descobre, ela pega e taca fogo, queima todas as cartas dela. E ela promete não contar para o pai. Aí beleza. Aí daí tem uma parte que o pai fica doente e a Nelly também fica doente. Então a Catherine 2 tem que ficar cuidando dos dois, se revezando lá. Só que aí depois a Nelly descobre que ela também ia dar os pulinhos lá no morro
porque, né, não bastou queimar as cartas, agora ela ia de verdade lá no morro, né, sassaricar e tudo mais, e daí ela descobre, e aí ela conta pro pai, aí Edgar fica sabendo, fala assim, ó, não é para você ir, e ela acaba também cortando relações, né, assim, ela para de ir. Mas aí tem um momento que eles vão passear, a Nelly e a Catherine vão passear de novo lá com o pônei, lá nos campos, não sei o quê, e elas vão até realmente o limite. Só que lá elas encontram o Linton, que já estava combinado, assim, de que elas podiam encontrar o Linton desde que fosse no limite da granja. Não era para passar. E daí Linton estava lá, né, doentinho e tudo mais, e daí ele tenta convencer a Catherine a ir lá pro morro. Ela fala, não, meu pai não deixa, agora eu vou obedecer meu pai. E aí ela fica brava também porque o Linton tá todo cabisbaixo, todo desanimado lá, e ela fica brava porque ele devia encontrar ela, ele devia ficar feliz, só que ele não fica. Parece que ele tá coado, inclusive, né? Aí, de repente... Ele durante um pouquinho antes dessas cenas, ele fica dando uns entender, assim, que ele é uma criança, assim, com uma saúde muito frágil. Né, pelo que passa, né? A família toda lá é meio doente, né? Não sei que eles têm uma constituição física frágil lá, mas eles ficam tudo doentes. Mas o moleque já era doente. Aí ele fica meio que manipulando a Catherine também, falando que eu tô muito doente, eu quero tanto que você venha todo dia, vem todo dia. Mas você não gosta de mim. Aí Se a você Catherine, não vier, eu vou morrer. se você não vier, eu vou morrer. Aí ela fala, o pai dela também tá doente nesse meio tempo aí, né? O pai dela também tá doente. E aí ela fala para ele, eu gosto muito mais do meu pai, não tem essa foi um pingo de sensatez que eu vi nessa menina. Eu gosto muito do meu pai, você acha que eu vou ficar aqui vindo ver você? Meu pai tá doente também. E ela fala que ela gosta muito mais do pai do que era impossível que ela gostasse mais dele do que do pai. E aí o Linton fica com essa de ficar. É tudo um bando de manipulador, esse povo aí. E aí ele fica, que eu vou morrer, se você não vier, aí eu vou morrer. E aí quando chega nesse dia aí, ele tá estranhamente meio esquisito, agindo estranho ali. Eu achei ele esquisito também, meio quieto, falando pouca coisa, né? Pode continuar, Mi. Então, aí quando a Catherine, ela fica de saco cheio disso, fala, então eu vou embora. Aí ele fica desesperado, mas não porque ela ia embora em si, mas porque o pai ia dar o cacete nele se ela fosse embora, porque era o plano. Aí o pai sai do arbusto lá, escondido, lá, Radcliffe aparece, fala, não, ele tá doente, levem ele lá pro morro, não sei o quê. Aí ele insiste e acaba convencendo as duas de irem lá pro morro. Quando chegam no morro, ele prende as duas. Acaba prendendo tanto a Nelly quanto a Catherine. E ele fala que o plano dele é de fazer o Linton e a Catherine casarem logo, porque o Linton já está bem doente, né? Então ela quer que eles casem logo. Então elas ficam aprisionadas lá. E daí, depois de alguns dias, a Nelly é liberta, só que ela não pode procurar a Catherine, e ela encontra o Linton lá, largado no sofá, doente, como sempre. Ela fala, me ajuda a salvar a Catherine. Ele, não, senão eu vou apanhar do meu pai, e ele fica lá todo, né, assim, Ela que se dane. Aí a Nelly volta pro morro, tudo mais, e aí ela tenta convocar alguns empregados para tentar, né, libertar a Catherine, e no final, depois de algum tempo, a Catherine volta para casa, mas já casada com Linton, e daí só que o pai dela também tá bem doente, tá bem nas últimas, e daí a Nelly fala assim, não fala pro seu pai nada disso, que você casou, não sei o quê, porque ele já tá ruim, você só vai deixar ele mais para baixo, ele já tá morrendo, nem comenta. Aí ela pega, conversa com o pai, assim, e em pouco tempo também o pai morre, né? O Edgar Linton morre. E daí ela pode ficar lá na granja até o enterro do pai, e depois disso ela tem que voltar lá pro morro. Mas aí, em algum momento, o Linton também morre, e aí fica lá uma família de desajustados, porque todo mundo odeia todo mundo, né? E é bem nesse momento que é quando o Lockwood, ele chega, né? Porque como ele é inquilino, ele acabou dando uma passada lá no morro, aí ele encontra o Radcliffe, que é todo soturno, esquisitão, aí encontra a Catherine, que ela só dá patada em todo mundo,
Aí tem o Harrington, que ele não fala nada, né? Só leva a patada da Catherine também. Aí tem os empregados que um responde para o outro, pro patrão, e fica lá no bate-boca. Porque é exatamente assim que começa o livro, nessa parte. Falei, mano, que casa mais odiosa, ninguém se dá bem com todo mundo, é um clima horroroso, todo mundo briga, todo mundo é grosso com todo mundo, né? Enfim, aí tá nessa parte. Aí é a minha indignação, né? Porque ó, esse Lockwood, ele fica lá um pouquinho, ele inclusive passa uma noite, porque tava nevando, tinha uma nevasca, enfim. E daí, só que quando ele olha pra Catherine, ele já se apaixona pela menina no primeiro olhar. E aí, quando ele volta pra granja, ele tem uma foto dela, um retrato dela, que eu acho que devia ser de mais antigamente, no quarto dele, porque ele apaixonou por ela. Eu falei, mano, como assim, né? Enfim, aí depois esse Lockwood, ele sai um pouco da granja, ele tem que resolver algumas coisas, não sei se é em Londres, enfim. E quando ele volta, tá tudo diferente, porque um monte de coisa aconteceu na ausência dele, e aí ele vai lá falar com a Nelly e falar o que aconteceu, né? Então, continuando essa parte, né? Depois que, então, o Edgar Linton morre, que ele consegue fazer o filho dele casar com a Catherine, que ele consegue meio que completar a vingança dele, ele meio que já não tem um propósito de vida. Ele fica assim, agora que eu já consegui o que eu queria, né, ficar com o dinheiro, fazer com que as pessoas sofressem, eu não tenho mais um propósito de vida. Aí ele fica todo esquisitão lá, e às vezes ele saía de casa, ficava muito tempo fora, que é a parte que ele tenta falar com o fantasma de Catherine, mãe, né, a primeira Catherine. Ele quer conversar com ela, tipo, vem espírito, fantasma, vem só me dar um alô, falar comigo, para eu ficar feliz, não sei o quê, e ele nunca consegue resposta. E parece que aí, nesse momento, ele começa a ouvir Catherine, ele vai lá no túmulo, lá, que a Thalita falou em algum momento, ele vai lá, abre a cova, deita do lado dela, fica com ela. Aí o pessoal da granja, que mora na granja, começa a estranhar, porque ele volta sorrindo, ele fica feliz, e nunca viram ele feliz, né? E daí ele vai parando de comer, porque ele fala que não precisa comer, não tem vontade, mas está sorrindo, porque ele, assim, na cabeça dele, ele está entrando em contato com a Catherine de novo. Ela está respondendo para ele. Isso era algo que ele pedia para ela sempre, desde quando ela morreu. Então ele ficou todos esses anos querendo que ela entrasse em contato com ele, e ele nunca conseguiu. E aí agora ele conseguiu, né? E daí, por outro lado, a Catherine filha começou a ficar amiga do Harrington, porque antes ela desprezava ele, porque ele era mais rústico, ele não sabia ler, e aí ele tentou ler para, né, ficar amigo dela, só que aí ela caçoava dele, achava ele ridículo por estar tentando ler, e daí eles também se separavam, assim, ele não queria mais saber dela. Mas quando ela foi morar lá no Morro dos Ventos Vivantes, eles começaram a ficar mais amigos, tal. Aí a Catherine pediu desculpas, ela começou a pegar uns livros para ensinar ele a ler e tudo mais. E daí eles viraram, deu match, eles viraram um casal, né, nesse finalzinho aí. Aí no final termina essa parte assim, e o Heathcliff morre feliz porque ele tá encontrando, ele vai se encontrar, tipo, vai ficar para sempre agora com Catherine. Aí ele morre também. E assim que termina o livro. Oi? Ele morre com 40 anos, não é? Acho que é por aí, agora eu não lembro senhor direito. de idade. Senhorzinho. Morreu, viveu bastante, na Já verdade. tava velho, com 40 anos. Aí eu falo, não. Esse viveu bastante, não é mesmo? Falta pouco. Deixei escapar algum outro acontecimento? Eu tenho. Não. Eu não sei se foi. Assim, o jeito que eu entendi, né? Mas que logo no começo do livro, quando o Lockwood chega lá e ele passa a noite lá no Morro dos Ventos Vivantes, que ele vê o fantasma da Catherine na janela. Na janela. E aí depois ele sai, aí vem o Heathcliff lá. A gente não entende nada enquanto tá lendo, porque é bem no começo. Aí ele abre a janela, manda ela entrar, não sei o quê. E aí, isso é o final do livro, quando ele passa a ver ela de verdade e, tipo, começa a encontrar ela em todos os lugares. Acho que é meio assim. Ela volta.
Eu achei que no começo do livro eu achei que ele estava vendo uma assombração de verdade, né? Tipo, porque ele assim, o Lockwood quando ele chega na casa ali no Morro dos Ventos Vivantes, ele resolve aparecer lá para fazer a visita e tal, e começa uma nevasca, então ele não consegue sair, ele não consegue voltar para casa dele. E aí que a Milena comentou que ele precisa passar a noite ali. Ele passando a noite ali, a empregada deles da casa do Morro dos Ventos Vivantes, acho que é Zilá o nome dela, ela prepara o quarto da Catherine pro cara ficar. E é justamente o quarto que o Radcliffe não queria que ninguém ficasse. Que ele deixava lá meio que isolado. E a mulher prepara esse quarto para um desconhecido total. Então ela prepara esse quarto aí. Aí arruma lá o quarto e põe o cara para dormir lá. Quando ele entra nesse quarto, ele encontra uns diários da Catherine, uns livros, uns diários, ele começa a dar... É outro fuxiqueiro, né? Começa a dar uma folheada no diário dos outros, né? Começa Mas é normal, gente. Eu acharia normal que você tem um ambiente, não tem nada para fazer. Tem os objetos lá e você pode ficar lá, você vai vasculhar mesmo, vai ficar Não, quietinho. ok, mas ele é um fuxiqueiro também, né? Primeiro porque fica lá querendo saber a história toda, já leu... ele começa a ler esse diário, algumas passagens, aí até mostra a Catherine mesmo falando sobre como o Radcliffe é maltratado, como ela gosta, como eles brincam, que eles eram crianças na época, né? Como eles brincam pelos bosques lá, pelos pântanos e tal, né? Aí ele lê várias passagens do diário dela e ele até, no começo você fica confusa, já começa a confusão dos nomes daí, né? Porque é Catherine Earnshaw, Catherine Radcliffe, Catherine Linton, ele tem uma mistura de 3 Catherines ali, que aí você não sabe quem é quem. Aí ele tinha acabado de conhecer uma Catherine lá embaixo, né? Porque ele tinha jantado com a Catherine lá embaixo, e você fica, meu Deus, quantas Catherine são? Quem são? São 3. Aí, esse diário é de uma Catherine ou da outra. Você fica lá, já começa a confusão de nome daí. E eu não sei se ele fica... Porque ele tem vários sonhos, né? Mostra, acho que uns 2 sonhos dele, até chegar num sonho, né? Não sei. Que ele começa a sonhar com uma menina na janela, batendo na janela e pedindo para entrar. E aí fala que é a Catherine. E aí ela bate na janela, ele abre a janela, ela pega no braço dele, ele fica lá com um pesadelo, né? E ele acorda gritando. Quando ele acorda gritando, o Radcliffe vem no quarto também. E aí ele fala que tinha uma pessoa na janela chamada Catherine. Aí que entra o que a Michela falou, que ele fica lá, Catherine, pode entrar, pode entrar. E aí que você também não entende, só entende no final, que é o link que faz um com o outro, que é justamente nessa parte que ele já está no final, o fim da vida de idoso dele, já está ali no fim da vida de idoso dele, pedindo para o espírito da Catherine entrar no quarto, né? Na verdade, dando autorização para ele entrar, né? Porque ele pode entrar, entra, fala comigo. E é essa parte aí. Então, ou é um fantasma de verdade, ou o cara ficou muito impressionado com os nomes que estava lendo ali, ele já estava tendo uns sonhos malucos. Aí você vê o Radcliffe no final também pedindo para ela entrar. Aí eu não sei se era fantasma mesmo, se ela estava lá. E no finalzinho do livro também, depois que ele morre, começa uma lenda por ali que todo mundo vê o fantasma dos dois andando pelo morro, andando pelas árvores. Aí tem até um molequinho que está com umas ovelhas e ele não chora porque não quer passar por ali, porque ele falou que viu o Radcliffe parado ali com uma mulher, e aí ele não quer porque é assombração, essas coisas assim. Ai, não sei se é assombração mesmo, se não é assombração, se está todo mundo muito impressionado com a história. E o Radcliffe, na verdade, ele pede para ser enterrado junto com ela, né? Eu não sei onde o Edgar Linton foi enterrado, mas o Radcliffe foi com ela. enterrado com ela. Não, mas são os 3. Eles estão os 3. Ai, gente, que loucura. No livro, a Catherine, a Catherine mãe, quando ela morre, ela não é enterrada no jazigo da família Linton. Ela é enterrada em outra parte do cemitério. Na igreja, não era? Perto Oi? de uma igreja. Era perto de uma igreja. Ela é enterrada perto da igreja, lá que eles frequentam, tá? Mas ela não é enterrada no jazigo da família. Ela tá lá, né? Bela e morta naquele túmulo. Quando o Edgar morre, ele até fala que, para surpresa de todos, ele também é enterrado do lado dela, porque ele tem um jazigo, né? Ele tem um lugar para a família, né? Mas ele é enterrado do lado dela.
E o que a gente comentou do Radcliffe com a sepultura, ele abre a sepultura da Catherine para dar uma bisoiada no corpinho dela lá morto, né? Gente, mas já passaram 12 anos, cara. Não tem mais o que ele bisolhar. Não tem, mas o cara tá louco. Só tem ossinho ali. Só tem ossinho, mas ele vê. imagina, ele vê a cara dela lá inteira, reconstituída, do jeito que ela foi enterrada, ele vê ela ali, né? E coitado do cara lá em cima, olhando, né, na cova, assim, né? Meu Deus, só tô vendo o osso, o cara tá vendo a pessoa. Mas, enfim. E aí ele faz um trato com o coveiro, sei lá, com a pessoa. Quando ele abre o caixão da Catherine, ele faz um buraco do lado oposto do Linton, né? Porque do lado oposto, ele faz um buraco. E aí ele fala assim, quando ele morrer, ele quer ser enterrado ali, naquele ladinho, e tem que fazer um buraco ali também. Buraco do pelo. Então a Catherine está enterrada aqui, o marido dela está aqui, ele vai ser enterrado aqui, mas ele quer uma ligação de um caixão com o outro, né? Um buraco de uma passagem um com o outro. Porque ele ainda fala no livro que quando o Edgar encontrar os dois lá onde quer que eles estejam, ele não vai saber quem é quem, porque as almas deles dois vão estar misturadas. Então ele não vai saber quem é quem. Que bonito. Mas Aí, que ó, romântico. nota-se que a Thalita realmente gostou muito do livro, porque ela consegue dar vários detalhes, né? A gente, eu, assim, de a Milena, que nós não suportamos muito o livro, a gente só fica, não, é assim que Só aconteceu. quer que acabe, né? Vai morrer, morre. Vai enterrar. Mas é que na cabeça, é que nem você falou, Aline, ninguém pode falar que ele não gostava dela. Ele realmente gostava dela. Bom. E ele fez tudo. Doente, né? Ele fez tudo e mais o impossível para conseguir ficar do lado dela até quando eles morressem. Acho que é por isso que fala que. Como é que tá no seu livro, Michela? O amor nunca morre? Como é que é? O amor nunca morre. O amor nunca morre. Morreu os dois. Morre. O amor morreu. Eles morreram. Morreu os dois, a gente não sabe onde eles estão agora, mas morreu os dois. Não sei se foi para o inferno, se foi para o céu, se foi para o limbo, seja onde quer que eles estivessem ali, morreu os dois. E a gente só não sabe que tipo de amor que era. Na verdade, um amor doentio, né? Um amor trágico, um amor sofrido, um amor que não, sinceramente, eu não romantizo esse amor. Na verdade, era uma droga, né, para os dois. Os dois eram dependentes dos dois. Assim, os dois tinham problema, né? E se complementavam, né? Porque eles gostavam muito, né? Na verdade, o Edgar, o bananão, coitado, ele entrou ali. Ele sofreu à toa, a Isabela sofreu à toa, porque não tem nada. O que a Isabela tinha a ver com. Gente, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Por isso que eu falei que o personagem que eu tive mais dó foi o Harrington, gente, porque não era para ele ter esse destino. E no final, o Harrington, mesmo ele sendo maltratado pelo Radcliffe, a vida dele era tão desgrementa, tão sofrida, que ele ainda enxergava no Radcliffe a única pessoa que se importava com ele. Foi o único que chorou. Foi o único que chorou a morte dele. Pra você ver como a vida dele era triste, né? Porque no meio de tudo aquilo, ele ainda achava que o Radcliffe gostava dele, tadinho. Eu tive bastante dó dele em algumas partes, mas eu parei de ter dó dele quando ele começou a enforcar uma sequência de ninhada de cachorro, né? Porque tem uma parte do livro que a Nellie chega, tipo, ela tá passando e fala que o Harrington estava brincando de enforcar uma ninhada de cachorros. Aí eu já fiz assim, merece morrer um desse, né? Merece, tô nem aí pro que aconteceu com ele. Mas depois eu fiquei com um pouquinho de dó também, porque quando ele conhece a Catherine, na primeira vez que ela vai lá na casa, que ela não sabe quem é quem, eles começam a conversar, começam a ter uma certa simpatia um pelo outro. Depois que ela esculacha ele, achando que ele descobriu que ele era o primo dela e não podia um brutamontes daquele ser o primo dela, ele devia ter, acho que uns 18, por aí, uns 18 anos, ele começa eu não sei, parece que algumas coisas que ele faz é para chamar a atenção dela. Então, quando ela pergunta para ele o que está escrito na porta da casa dele, está escrito o sobrenome dele. E aí o Linton, que é o filho do Radcliffe, tem uma hora que a Catherine fala assim,
que tá escrito ali? Ele fala que ele não sabe ler, ela, mas nem os números. Aí ele, não sei. Aí o Linton caçoa dele também. Fala, esse bocó não sabe nem o sobrenome, não sabe nem ler o sobrenome dele. Aí eles riem, caçoam do menino. Aí tem uma outra passagem que a Catherine vai lá visitar o Linton, que o Hareton fala, eu já consigo ler o que está escrito ali. Então, tipo, ele se esforçou para aprender a ler por causa dela, para poder chamar a atenção dela. Então, tem várias coisinhas. Tem várias coisinhas que ele faz ali, que é meio que para chamar a atenção dela, porque eu acho que ele já ficou gostando dela no momento que ele viu, que nem o Lockwood também. Tipo, sentou na mesa, olhou para a menina, ai, que bonita você, meu Deus. Gente, mas ninguém falou o quanto o Linton também é odioso, né? Nossa, que menina insuportável! Eu falei que ele é a versão feminina da Catherine. Nossa, ele é muito chato, gente. Ele tranca a Catherine 2. Ela tá trancada lá no quarto, ele vai até lá no quarto e eles começam a conversar, a brigar, e ela fala que ela quer sair, e ele fala que não, que ela não vai sair, que o pai dele não deixa. Aí chega o Radcliffe do nada, e ela tá com um medalhão que ela tem a mãe e a mãe e o pai, né? A mãe e o pai no medalhão. Então ela fala assim para ela, você pode ficar com essa parte, eu fico com essa. Aí ele, não, eu quero tudo que você tem, porque você me prometeu os seus livros, o seu pônei, se você sair, mas na verdade tudo que você tem é meu. Ela fala, moleque petulante. Você vai morrer, você quer isso tudo pra quê? Seu tonto, idiota. Porque os seus livros, o seu pônei, você não pode me dar nada do que eu já não tenha, porque tudo que você tem é meu. Aí ela fala assim, então eu te dou aqui o meu medalhão, você fica com esse, eu fico com essa parte. Não, porque o seu medalhão também é meu. Ela fala, moleque, quando é que você morre, pelo amor de Deus? Aí entra o Radcliffe e vê o medalhão. Aí eu já falei, pronto, agora ele vai querer. A menina ficou com a mãe dela, sei lá, um ficou com uma parte, ficou com a outra, ele vai querer tudo. Aí ele pega o medalhão, fica com a cara, a fotinho da mãe, né? Que é por quem ele é apaixonado, joga o outro no chão e pisoteia. Pronto, agora fica bacana, fica legal para todo mundo, não é verdade? Aí nossa, eu odiei tanto esse Linton, essa parte. Como ele é tonto, idiota. Nossa, ele não apanhava, pelo que eu entendi, ele não apanhava do Radcliffe, mas ele tinha ali vamos dizer, uma violência psicológica, né, em cima do menino. De qualquer forma, ele aparentava gostar bastante da Catherine 2. Então, eu não entendo por que ele fez isso com ela. Nesse momento, eu falei assim, mano, esse moleque merece morrer mesmo. Ainda bem que tá doente, porque assim já passa dessa para uma melhor. Infelizmente, os infelizes já estavam casados, né? Mas podia ter morrido antes, que assim não teria dado problema também. Bom, diante desses fatos, eu posso falar que eu não recomendo o livro. Se você quer ler o livro, parabéns, siga em frente. Eu não sei se tem algum proveito dessa história. Sim, eu recomendo o livro para que você leia para poder criticar com propriedade, igual a gente está fazendo aqui. É a única parte boa. Eu recomendo, porque eu gostei da história em si. Eu gostei da história em si. É uma história que você odeia todo mundo mesmo. Você odeia todo mundo mesmo. Não tem um personagem ali que você fala, nossa, eu gostei desse do início ao fim. Uma hora você odeia, uma hora você tem uma simpatização, aí você termina o livro odiando todos. Eu odeio todos. Acho que a história é odiosa, é uma história de ódio, é uma história de ódio. É uma história de ódio muito bem escrita. É uma história de ódio muito bem escrita. Que eu fiquei odiando mesmo. Odiei. Eu só gostei dos cachorrinhos, né? Coitados, senti dó de todos. Né? Os animais não merecem ser maltratados, mas o melhor é eu nunca tinha lido um livro que eu odiei todo mundo. Eu nunca tinha lido um livro que eu odiei todo mundo. E aí eu falei, isso me mostrou um caminho diferente de leitura. Fala, não, você não precisa gostar da galera, de gostar de todo mundo para achar um um livro bom. Não, mas isso foi insustentável leveza do ser, gente. Você não pode falar que você gostou lá dos personagens.
Mas eu não gostei do livro. Boa. Eu não gostei muito do livro. Eu gostei muito mais desse. Jura? Muito mais. A cara da Milena! Eita, trejeita. Quero ver o próximo. Eu quero ver o próximo. Nossa. Não vou nem falar do próximo. E aí, gente, vocês já estão lendo Mulheres que Correm com os Lobos? Acho que tá todo mundo menos a Aline, né? Sim. Menos eu. Pretendo retomar essa semana. Pretendo retomar com dor no coração. Eu tô no começo ainda dele. Eu acho que eu tô no primeiro. Agora eu tô indo pro segundo capítulo, né? Ai, gente, eu tenho que É uma começar. longa caminhada aí. Tô Mas, preocupada. Você nossa, terminou, Mi? Eu tô no capítulo 10, pretendo terminar domingo que vem. É um livro muito difícil. Não tenta fazer É um livro muito difícil. ele de uma vez, assim. Eu tento ler no máximo um capítulo por dia, mas eu só leio de final de semana também. Porque eu acho, assim, muito denso o livro. Eu já não tô gostando. E eu acho ele denso, assim. E eu acho que ele exige muito, assim, de concentração, de entendimento. Ontem eu estava lendo, eu li mesmo parágrafo umas 500 vezes, porque eu não estava me prendendo, assim, sabe? E eu não estava entendendo, nem me prendendo, nem entendendo o que ela queria dizer com aquela frase, assim. Então, não maratone esse livro, tenta ler aos poucos, por mais que seja, sei lá, não dá. E ele é muito grande, ele tem mais de 500 páginas, não dá para maratonar esse livro. ele é muito é um complexo. livro, ele é um livro com bastante jargão de psicólogo, né? Tipo, ele já no começo ele começa a falar de psicologia, assim, né? Eu acho que ele é um livro muito bom para estudo, né? Dessa parte, mas eu confesso também que eu li a introdução e o primeiro. Na introdução eu já estava me perdendo várias vezes, porque ela fala bastante coisa e eu fiz que nem a Milena, eu li várias vezes a frase porque eu não estava entendendo o que ela estava querendo dizer. Aí, lia, tá, entendi. Mas mesmo assim ainda estou meio perdida. Agora começaram as histórias, né? Para mim, porque eu passei da introdução. Começou as histórias. Aí tem a primeira, cada capítulo, pelo que eu vi, é uma história, né? Então, a primeira história eu já consegui entender um pouquinho mais, mas aí depois ela floreia dentro da parte psicológica, né, do negócio. Eu estou achando ele não difícil de ler, porque ele tem peso psicológico, de estudo psicológico. Tá por causa disso, porque o estudo dela é com base no Jung lá, escreve Jung lá, né? A Jungiana. Jungiana. E eu acho ele da hora, assim. É que assim, que bom, Aline. porque assim, gente, sabe quando eu comecei a conhecer ele? Através do Diário da Princesa, gente. Porque a menina, ela passa por terapia. E ela toda hora cita ele. Eu falo assim, gente... Nossa. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, né, dele. Aí eu falei assim, eu acho que ele é interessante. Então, assim, vamos ver se eu vou conseguir ler. Então, gente, esse foi o vídeo do Morro dos Ventos Uivantes. Espero que vocês tenham gostado. E, Thalita, se você ficou até o final, comente. Hashtag morri de amor. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Um beijo, tchau.